Prazer estarmos juntos mais uma vez. Há um mês atrás nós tivemos o último comitê com o tema como podemos aproveitar o LGPD, né, que é a Lei Geral da Questão de Dados, e foi muito interessante, porque trouxe uma abordagem diferente do que a gente vem acostumado a tratar como meramente uma obrigação, né, mas tentando dar como é que nós podemos aproveitar essa nova legislação, né, que todos nós estamos sendo obrigados a implantar. E durante o mês a gente pensou bastante sobre esse comitê e com certeza vai servir muito para o momento que todas as empresas estão passando, né? Praticamente todas as empresas estão no momento de revisão dos seus projetos empresariais, e o comitê de hoje vai ajudar em algumas definições, com algumas informações, trazendo mais embasamento para esse momento que as empresas estão passando. Eu queria só fazer uma divulgação a respeito, normalmente em dezembro, normalmente não, historicamente em dezembro, a gente transforma o comitê de presidente num evento bem mais ampliado, né, que a gente chama de Ceará Gestão, que acontece normalmente no ano passado foi ou é no Gran Marquise, abrindo todos os salões, ou então no Rio Mar, no passado foi no Teatro do Rio Mar, né? E aí é um grande evento para 500, 600 pessoas, né? E esse ano a gente vai continuar fazendo, mas não podemos repetir esse evento presencialmente. Mas nós estamos fazendo todo o planejamento para não perder qualidade e vai acontecer esse evento agora em dezembro, tá? Já temos algumas informações a respeito. Ele vai ser o 5º Ceará Gestão, vai ser todo feito por transmissão online, né? E ele vai acontecer no dia 15 de dezembro. Tá? Então, vocês já podem colocar em suas agendas, no dia 15 de dezembro, das 18h30 às 21h30. E a gente está trazendo um tema que representa bastante o ano, né? Foi um ano de muita resiliência, de muita superação e de muita transformação. Com certeza, todos nós passamos por essas 3 características e a gente quer fazer um fechamento do ano abordando esses três pontos, tá? Vocês vão estar recebendo durante as próximas semanas, ou nessa semana ou no máximo na outra, o convite para que façam as suas inscrições. O evento vai ter uma inscrição, tá? Mas já coloquem em suas agendas dia 15 de dezembro, das 18h30 às 21h30. Tá? Inclusive, a gente faz a revista Barros, né, onde traz todas as novidades do último mês, do que tem acontecido nas empresas, e vamos falar um pouco a respeito desse evento. Eu também queria fazer uma divulgação. Nós ajudamos algumas instituições, entre elas a Edisca, né? A gente apoia a Associação Peter Pan, o Lar Torres de Melo e também a Edisca. A Edisca é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, onde ela ajuda no desenvolvimento humano de crianças que estão passando por situações de extrema vulnerabilidade, tá? Em 5 regiões aqui de Fortaleza. E ela faz esse desenvolvimento por intermédio da dança, né? Mas traz todo o entorno da criança, né? Com não só a questão da arte com a dança, mas saúde, educação e assim por diante. Durante a pandemia, a gente chegou a fazer um trabalho lá para ajudar na dificuldade que essas crianças estavam passando, mas agora é o momento de que a própria Disca está precisando de ajuda para a manutenção dela, para manter os projetos sociais, os programas sociais, tá? E ela está fazendo um bazar, que pode ser doado qualquer peça de vestuários e acessórios, sendo novos ou seminovos, para que ela possa vender e manter os programas, tá? Então, quem tiver interesse, pode procurar por intermédio desses dados que estão aí, como o Facebook, Instagram, ou mesmo o WhatsApp, ou pode nos procurar, qualquer um de nós, ou o gestor de relacionamento que cuida da sua empresa, para obter mais informações, tá? Então, é muito importante ajudarmos para eles continuarem
a transformar a vida, assim, dessas crianças, né? Inclusive, quando estávamos conversando com o professor Carlos Braga, que é quem vai falar hoje, ele disse que fez o contato. Ele disse que já fez shows até internacionais, né? E o Carlos conheceu a Edisca indicando no Banco Mundial, quando ele era diretor, para que eles fizessem até uma apresentação em Washington. E eles já fizeram várias apresentações fora, inclusive em Washington também, pela qualidade do trabalho que eles fazem. Tá? O Valdir vai fazer uma intermediação durante a noite, né, junto com o professor, e para quem eu passo a palavra, e qualquer coisa nós estamos à disposição. Tá? Valdemar, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, nosso querido professor Carlos Braga, Márcia, demais participantes da nossa equipe, nossos queridos parceiros do Ceará e Rio Grande do Norte, que temos tido a oportunidade, durante esse ano, de nos encontrar muitas vezes em ambiente virtual, quando, no primeiro momento, além dos webinars diários, nós passamos a fazer este evento semanal durante um grande período, com troca de experiências e com aporte de conhecimento, além dos convidados aqui presentes. O Vitor trouxe atenção aí a alguns pontos que são muito importantes para o momento em que nós estamos, inclusive a trajetória com temas variados, né? Isso nos faz lembrar, lá naquele primeiro momento do isolamento, que todos nós imediatamente adotamos uma série de medidas protetivas das pessoas e busca da garantia da liquidez no tempo, alongamento de dívidas, um foco muito forte na operação com excelência, serviço ao cliente, diferenciado, muito inteiros em todo esse processo, ajudando na trajetória. E foi necessário, naquele momento lá atrás, a gente realizar juntos planos de contingência em cada organização em diferentes dimensões, comitês de solução de crise, e logo depois trabalhar 3 fases, gestão da crise, cuidando desses aspectos, gestão na crise, para poder começar a trabalhar a redução de estoque de dívida e mudar a curva, e gestão para a transformação. E é importante a gente olhar agora para trás e ver que muitas medidas foram adotadas em todas as nossas organizações parceiras, a gente fortaleceu muito a parceria nessa trajetória, tivemos muito sucesso, o desafio continua sendo muito grande, e, inclusive, se levou a uma remodelagem do próprio ensaio, avançando também a um suporte maior no desenvolvimento da maturidade de gestão dentro de um novo contexto em que passa a ser determinante a agilidade, flexibilidade, mantém orientação a resultados, mas traz fortemente resiliência. E é por isso que o Vitor cita o Ceará Gestão, no próximo mês, onde a gente faz realmente o último evento como um grande evento, e é um evento bem diferenciado, onde essas 3 palavras, resiliência, superação e transformação, elas foram determinantes para 2021. Mas nós não estamos perto do fim da pandemia. Portanto, vão valer mais ainda para 2021. Serve como um ambiente de preparação muito forte, e é também por isso que o nosso querido professor Carlos Braga, com muita experiência e com uma visão muito ampla, com informações muito importantes para a análise, nos traz para um momento aqui de reflexão, um momento fundamental, vital para todos nós. Agora, paralelamente, é fundamental que a gente continue não só adotando, mas continue influenciando as pessoas sobre a importância de continuar cooperando com as regras de medidas de distanciamento social, de higienização, em função do nosso alto risco, que tem aumentado, para que a gente não possa ter um período maior de sofrimento, como aconteceu no primeiro semestre, né? Sabemos que o risco é altíssimo, infelizmente, os últimos 40 dias sinalizam uma série de comportamentos adversos. Parece que alguns estão se comportando mentalmente como se não tivesse mais Covid. E isso
acaba afetando a todos nós. Então, vamos nos estimular, buscar fazer o que nós já fazemos, levando muito a sério, e prosseguir numa importante trajetória. Então, passamos aqui para o professor, nós vamos estar interagindo. Por favor, façam seus comentários durante a apresentação. Ele vai estar apresentando em blocos e vai pedir questões, então já podem ir fazendo as suas questões, como em outros momentos que tivemos, e essa interação durante essa apresentação vai ser muito rica. Muito obrigado, professor, por estar conosco e a todos vocês. Obrigado, Valdemar, Victor. É um prazer estar com vocês. Creio que faz mais de um ano que eu tive em Fortaleza e depois em Natal, e nós falamos um pouco sobre cenários, né? E naquela época eu mencionei para vocês que economistas só fazem projeções sobre o futuro para dar credibilidade à astrologia, né? Porque é realmente muito difícil. Ninguém estava pensando que algo como a pandemia da Covid iria nos afetar em 2020, mas certamente esse é um ano que vai ficar com a gente em termos de experiências. Como o Valdemar mencionou, eu vou fazer uma apresentação, em alguns momentos eu vou parar e perguntar para vocês se, com relação aos blocos que eu vou discutir, se há alguma questão, né? Então, professor, enquanto você projeta aí, eu esqueci de citar, o Vitor trouxe atenção aí o nosso apoio à Edisca, e realmente lá num primeiro momento a gente teve um empenho conjunto muito forte durante 3 meses, de grandes arrecadações, que até agradecemos a muitos de vocês que contribuíram, em que conseguimos em 3 meses 184 toneladas de alimentos. E com as contribuições financeiras, totalizou aproximadamente R$1,5 milhão de reais, que atendeu a 5 comunidades, das famílias diretas das alunas e de outras famílias da comunidade. Esse foi um empenho em que todos os que fazem parte da Edisca e os parceiros estiveram muito envolvidos, diretamente envolvidos, né? Nós, da Barro Soluções e da Fundação Dom Cabral, estivemos muito presentes nesse processo, e vários de vocês muito presentes nesse processo. E agora a gente está precisando, ela passou a olhar para ela, em que passa a ter uma grande dificuldade, que a gente sabe que vai suplantar logo. Então, essa informação que ele passou com o telefone do Zap, com o Instagram, para que as pessoas possam doar roupas, diferentes itens, e rapidamente a gente poder adotar uma atitude, uma ação emergencial, e logo depois a gente vai trabalhar medidas estruturais dentro do contexto que nós falamos antes aqui. Obrigado, professor. Muito bem, Valdemar. Como o Valdemar mencionou, eu fui apresentado a Edisca cerca de 20 anos atrás, eu não me lembro exatamente a data, e eu, então, levei ao presidente do Banco Mundial naquela época, o Jim Wolfenson, e ele autorizou utilizar um fundo que ele tinha para fazer apresentações em Washington, e foi uma experiência muito positiva. Então, espero que tenham sucesso aí no apoio a essa organização, que certamente tem um impacto significativo, não só no Ceará, mas em termos da presença brasileira nessas áreas de apoio a minorias menos favorecidas. Pois bem, então, hoje eu vou falar um pouco sobre 2021, mas para chegar lá, né, nós temos que rapidamente falar de alguns temas com os quais nós estamos convivendo. Então, eu dividi essa apresentação em 5 blocos, né? Nós temos a situação atual, que eu caracterizo como a era da ansiedade, que, na realidade, é um tema com o qual eu já venho trabalhando há algum tempo, mas certamente a pandemia aumentou, né, as dimensões dessa ansiedade. Depois eu vou discutir rapidamente como a Covid-19
se coloca em termos de outras experiências com pandemias que nós já vivemos ao redor da nossa história. E aí, o impacto da Covid-19 a nível da economia global, depois, especificamente, do Brasil, e aí a gente vai discutir os cenários políticos e econômicos no caso brasileiro. Então, para começar, se aqueles que participaram da apresentação que eu fiz lá em 2019, nós estávamos ainda, vamos dizer assim, no período de uma lua de mel com a administração Bolsonaro. E já naquele momento havia indicações que essa lua de mel seria curta. E, na realidade, a experiência brasileira é que lua de mel de presidente geralmente não dura muito, né? Esse último ano, nós vimos tensões políticas crescentes, vários ministros saindo do governo, alguns ministros de grande projeção, como Moro, por exemplo, e, gradualmente, nós vimos também uma redefinição da estratégia política do governo federal, a aproximação com o Centrão, que, de certa forma, é um seguro, né, em termos de evitar crises políticas mais significativas. Por outro lado, levanta uma série de questões, inclusive no campo fiscal. E aí nós temos o impacto da pandemia, que, como eu já disse, algo que ninguém poderia prever, né? As grandes questões de desenvolvimento no Brasil continuam as mesmas: problema da violência, questões de educação, saúde, corrupção, a governança política e também empresarial, o problema do desequilíbrio fiscal, a nossa baixa produtividade, a sustentabilidade da Previdência, dívidas, desemprego, né? E a gente podia continuar aí com uma longa lista. Nós tivemos um resultado relevante em 2019, que foi a reforma da Previdência. Não vai resolver a longo prazo a sustentabilidade da Previdência, mas, pelo menos, melhorou as condições de médio prazo em termos do equilíbrio fiscal do sistema. Agora, os demais problemas permanecem e nós vamos enfrentar uma crise fiscal de grandes proporções. Ela foi inevitável em função da pandemia, daqui a pouco eu vou explicar quais são as características dessa crise, mas o ponto básico é que nós vamos ter que pagar por isso, né? E isso, a conta vai começar a chegar já em 2021. Aí eu vou falar um pouco da situação internacional, né? O fim da Quimérica, que era o nome que um historiador inglês chamado Neil Ferguson utilizou há cerca de 20 anos atrás para caracterizar a relação entre a China e os Estados Unidos, China e América, no sentido de que essas economias estavam ficando mais e mais integradas. Mas isso agora está chegando ao seu final e, na realidade, nós estamos já numa situação, digamos assim, de guerra fria entre as duas maiores potências econômicas mundiais. Vou falar um pouco das implicações da administração Biden, né? Isso tem implicações particularmente para o Brasil, dado o alinhamento ideológico que a administração Bolsonaro tem com o governo Trump. Mas, a partir de 20 de janeiro do ano que vem, teremos um novo governo na Casa Branca. E, no final, eu vou discutir aí os cenários, o quadro político e o quadro econômico. Bem, rapidamente, nós estamos num período de incerteza extremamente elevada, né? Essa incerteza já vinha aumentando desde a crise financeira global e ficou ainda mais dramático a crise da zona do euro, o Brexit, as medidas protecionistas dos Estados Unidos durante a administração Trump, a retaliação chinesa e, em 2020,
a Covid-19. Né? Então, como eu já disse, parte dessa incerteza está associada também a mudanças na política comercial dos Estados Unidos, afetando todo mundo, inclusive o Brasil. Né? Atirou para tudo quanto é lado, inclusive contra aliados como o Brasil, os países europeus. Um exemplo são as tarifas e cotas impostas sobre os setores siderúrgico, a produção de alumínio, etc. Agora, de uma maneira geral, nós estamos vivendo numa era em que o número de incertezas, sejam disrupções tecnológicas, o impacto de novas tecnologias, particularmente tecnologias de informação, os perigos associados com essas tecnologias, através de ataques cibernéticos, por exemplo, mas também mudanças climáticas, desastres naturais e pandemias, são eventos para os quais não é muito fácil você comprar seguro. Como vocês veem nessa matriz, eu diferencio aqueles riscos que a gente tem uma capacidade, digamos assim, de estimar a probabilidade de impacto, seja na sua empresa, seja no seu país. E aqueles riscos que são os chamados elefantes invisíveis, né? Que a gente sabe que podem acontecer, mas eles são tail-end risks, quer dizer, são riscos do ponto final da curva de distribuição para os quais a gente não tem muita experiência. E, por causa disso mesmo, é difícil você comprar seguro para esse tipo de risco. Eu quero só mencionar que não são exatamente os cisnes negros, né? Todos vocês já ouviram falar. Os cisnes negros são eventos de muita baixa probabilidade que aconteçam, mas que podem ter um impacto dramático. Então, a gripe espanhola, por exemplo, o ataque a Pearl Harbor pelos japoneses, o 11 de setembro, o ataque terrorista nos Estados Unidos, esses são típicos cisnes negros, quer dizer, são imprevisíveis. Aqui, vocês podem até estar se perguntando, mas a Covid não é como a gripe espanhola? Não, porque a gente sabia que mais cedo ou mais tarde nós teríamos novas pandemias. O nível de conhecimento médico evoluiu dramaticamente desde lá 1918, 1920, quando tivemos a gripe espanhola, para a situação atual. A única coisa que a gente não sabe é quando exatamente isso vai acontecer. E o ponto que eu queria sublinhar com vocês é o seguinte: existe uma análise da McKinsey recente que avalia que essas disrupções mais significativas a nível global ou regional está aumentando a quantidade e a frequência das mesmas. Essas disrupções que impactam por mais de um mês um país, uma região ou a economia mundial estão ocorrendo, em média, a cada 3,7 anos. Né? Então, isso é o ponto que eu queria fazer sobre a era da ansiedade. Agora, quando a gente olha a Covid especificamente, o que a gente sabe? Bem, que ela apareceu na China, muito provavelmente pulou de morcegos para animais e de animais para os humanos, né? E, nesse contexto, é um Covid, né? Um vírus que nós já tivemos outras experiências com esse tipo de vírus, mas com algumas características especiais. Ele é altamente transmissível, a taxa de fatalidade é bastante elevada para pessoas mais idosas, né? Não é tão dramático quanto a gripe espanhola, mas é uma taxa de fatalidade de 5 a 10 vezes maior do que uma gripe. Né? O período de infecção é relativamente elevado. Né? E uma coisa que a gente ainda não sabe, se bem que há algumas boas notícias recentes, que a gente não sabe se as pessoas que têm Covid, se elas têm imunidade uma vez recuperadas.
tudo leva a crer que sim. Por quanto tempo, não sabemos ainda, mas já existem alguns estudos sugerindo que a imunidade talvez seja prolongada pelo menos um ano, que é uma boa notícia, por exemplo, com relação a vacinas quando elas forem introduzidas. Agora, esses números que eu estou mostrando aí para vocês colocam a Covid-19 mais ou menos no quadro geral de grandes pandemias. Esses números, naturalmente, alguns deles podem ser discutidos. Por exemplo, vocês veem que a gripe espanhola aí nessa tabela aparece com 100 milhões de mortes. Isso a gente não tem certeza, mas matou entre 40 e 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Particularmente na China, a gente não tinha boas estatísticas naquele momento. De forma alguma, a Covid-19 vai ter esse tipo de impacto. Mas, como vocês podem ver, são os dados de ontem, né? Já temos mais de 1.300.000 mortes ao redor do mundo, 54 milhões de casos de pessoas infectadas, né? E isso provavelmente é uma subestimativa. E vocês veem que os Estados Unidos e a Índia estão liderando, mas o Brasil, em termos de casos, se encontra aí na terceira posição entre os países mais afetados pela Covid-19 em termos de mortes, né? Nós ainda ocupamos o segundo lugar, se bem que a Índia deve nos ultrapassar nas próximas semanas. Agora, como é que a gente tratou disso, né? E todos vocês estão familiarizados com o debate, né? Nós sabemos quando você tem uma pandemia como essa, você precisa colocar a economia numa espécie de coma temporária até que você tenha a capacidade ou de introduzir vacinas ou de enfrentar a pandemia em termos da sua número de camas hospitalares, áreas de tratamento intensivo nos hospitais, etc. Você tem que se preparar para isso, né? Se você não fizer nada, você vai ter um pico, que é aí essa curva vermelha, né? Que certamente terá um impacto social dramático em termos de número de mortes, etc. Com as medidas de distanciamento social, que podem ser desde medidas que usam testagem, tracing, quer dizer, você tentar avaliar quais são as pessoas que tiveram contato com as pessoas infectadas, isolamento dessas pessoas, até uma quarentena draconiana, né? Existem aí diferentes medidas nessa escala de distanciamento social. Mas, certamente, o que você está tentando fazer através dessas medidas não é tratar da pandemia, porque ela vai continuar, de certa forma, a infectar pessoas com maior ou menor frequência. Mas o que você está tentando fazer é achatar a curva para se preparar melhor em termos da capacidade de atendimento médico. A contrapartida disso é quão mais dramática a quarentena, quão mais significativos as medidas de distanciamento social, maior o impacto econômico, né? A gente vê aí como, ao redor do mundo, vários países, vocês veem o número de casos e, tipicamente, nós estamos vendo em vários países já o evento de uma segunda onda ou a continuidade da primeira onda com uma nova característica, né? Esse é um grande problema que vamos enfrentar nas próximas semanas. Tipicamente, se vocês olharem ao redor do mundo, como eu já mencionei, o Brasil tem sido um dos países mais afetados em termos de infecções, também em termos de fatalidades, e nós temos uma experiência muito fraca em termos de testagem, de controlar, monitorar as pessoas que foram infectadas. E, em termos de quarentenas, nós estamos ali no meio, digamos assim, das experiências internacionais.
A Argentina, por exemplo, adotou quarentenas muito mais rígidas do que o Brasil. Claro que a situação brasileira varia de estado para estado, mas, de uma maneira geral, vocês podem ver aqui que o extremo em termos de quarentenas, naturalmente, foi a China, ali na província de Hubei, né? Mas nós tivemos também países como a Nova Zelândia e Austrália que implementaram medidas significativas de quarentena. Agora, se a gente olhar o impacto da pandemia em termos de mortes por população, vocês podem ver que, novamente, o Brasil aparece aqui numa situação não muito lisonjeira, né? Quer dizer, não apenas nós somos o segundo país com maior número de mortes, mas mesmo quando a gente utiliza como proporção da população, nós estamos aí no top 10, né? E, claro, que você tem situações como San Marino, Andorra, que são estados, cidades, né, muito pequenos, mas mesmo em países industrializados como a Bélgica, por exemplo, nós tivemos um impacto dramático. E a situação varia muito. Nós temos países como os países nórdicos, que são interessantes a gente observar que, enquanto a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca implantaram medidas de lockdown, de quarentena muito significativas, a Suécia resolveu seguir uma estratégia diferente. A Suécia, embora hoje as autoridades suecas digam que não, mas no início eles explicitamente disseram que era preferível deixar a pandemia infectar a população para que isso acelerasse, que se alcançasse o que a gente chama imunidade de rebanho, né? Que é quando você tem aí cerca de 60% a 90% da população já infectada, porque aí, inevitavelmente, a possibilidade do vírus encontrar pessoas suscetíveis começa a cair significativamente e a taxa de replicação cai abaixo de 1 e a pandemia acaba se extinguindo. O impacto, no entanto, foi muito significativo. Vocês podem ver que a Suécia aparece aí, embora um país de renda muito elevada, com um sistema hospitalar muito bom, no entanto, com uma alta taxa de fatalidade em termos da população sueca, uma situação muito diferente dos outros países nórdicos, né? E aí vem a questão, como é que uma pandemia termina? Todos nós estamos perguntando isso. Se a gente olha, por exemplo, o que aconteceu lá com a gripe espanhola, né? Como eu disse para vocês, lá em 1918 a 1920, quando a pandemia se iniciou, e um detalhe interessante, ela é chamada de gripe espanhola, muito embora ela não tenha aparecido na Espanha. O problema é que, em 1918, o mundo ainda estava envolvido com a Primeira Guerra Mundial. Então, muitos países tinham censura de imprensa por causa do esforço de guerra. A Espanha não estava participando na Primeira Guerra Mundial, então foi o primeiro país de um certo porte que a imprensa começou a divulgar a epidemia e, como consequência, acabou ganhando esse nome, né? Na época, nem se sabia que isso era um vírus, né? Porque o conceito de vírus, lá em 1918, não existia, né? Se acreditava que era uma bactéria. Só em 2005 é que foi possível finalmente identificar que era um vírus HN1 de origem aviária, né? Mas o problema é que, como os tratamentos naquela época não haviam antibióticos adequados, tipicamente você tinha uma evolução rápida para a pneumonia. E o número de mortes, como eu já mencionei, foi dramático, o impacto econômico dramático, né? E a mesma discussão que nós temos hoje. Alguns países, cidades, adotaram regras
de distanciamento social mais restrita, outras menos, mas nós tivemos 3 ondas no caso da gripe espanhola, né? A mais dramática em 1919. Mas, hoje, nós estamos nessa trajetória. A boa notícia, como vocês provavelmente acompanharam nessas últimas 2 semanas, é que tudo leva a crer que nós estamos começando a ver aí uma luz no final do túnel, que são essas novas vacinas desenvolvidas com uma tecnologia totalmente nova, da Pfizer e da Moderna, e essas vacinas parecem ter um grau de eficácia da ordem de mais de 90%. Né? E, de uma maneira geral, a Organização Mundial da Saúde está apostando que outras vacinas, mesmo que a eficácia seja apenas de 50%, vale a pena investir nelas. Mas se a gente vai ter vacinas com mais de 90% de eficácia, isso certamente vai minorar dramaticamente o impacto da pandemia a médio prazo. Só tem um detalhe, né? Os problemas de logística são dramáticos, né? No caso da vacina da Pfizer, por exemplo, você precisa de ter você precisa ter lugares para guardar a vacina com temperaturas de menos 75 graus centígrados. Naturalmente, isso vai ser um problema sério em países como o Brasil, né? Também a questão de distribuição dessa vacina, né? Ela está sendo produzida principalmente na Alemanha. Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre a Lufthansa, como carregar essa vacina ao redor do mundo, porque você vai ter que colocar em gelo seco, etc. E isso, naturalmente, diminui a capacidade, a quantidade de vacina que você vai conseguir carregar. E a capacidade de produção também, né? Basta lembrar que, até esse momento, cerca de 10% da população mundial foi infectada, né? Essas são algumas estimativas, digamos assim, mais otimistas em termos do número de pessoas que já foram infectadas. E, no entanto, isso significa que nós ainda temos quase 7 bilhões de pessoas para serem vacinadas. E isso não vai acontecer de uma hora para outra. Então, obviamente, nós vamos ter ainda um período aí de amargura até que essas vacinas realmente cheguem no mercado. E uma coisa que afeta todo esse processo, algo que o Valdemar já mencionou indiretamente aí na abertura da palestra, é a questão da confiança na sociedade. Infelizmente, a confiança, o nível de confiança no Brasil com relação ao próximo, com relação ao setor público, é extremamente baixo, né? Então, nós vamos ter, inclusive, a questão também da confiança na vacina. E uma das coisas que a gente sabe, nós não temos aqui dados para o Brasil, mas em países como a França, a Alemanha, a Itália em particular, se você pergunta como a pandemia esse ano afetou a sua confiança em relação aos seus concidadãos, e vocês veem que ficou bastante afetada, né? Que é pior do que o nível de confiança que prevalecia antes. Então, uma das grandes batalhas que nós teremos nos próximos meses é exatamente a questão da confiança sobre vacinas, porque, como vocês sabem, existe toda essa campanha anti-vax, né, nas redes sociais, criticando vacinas, etc. O Brasil, que tinha uma postura extremamente favorável com relação a vacinas, mesmo no Brasil, a nossa experiência nos últimos anos, em termos de confiança nas vacinas, vem caindo. Então, essa é uma grande batalha que nós vamos ter que vencer. Nessa altura dos acontecimentos, deixa eu só abrir aqui para ver se vocês têm alguma questão sobre a situação da pandemia.
Por favor, pessoal, vamos lá fazer suas perguntas. Pode ser por escrito, pode abrir o seu microfone e fazer, ou um comentário aí sobre o primeiro bloco. Enquanto, inclusive, eles pensam, professor, me chamou muita atenção esse seu último quadro, que nos traz à atenção uma expressão importante para todos nós, né? Como uma pandemia termina. E traz várias lições da gripe espanhola. Comparativamente àquela época, as medidas que nós estamos adotando no mundo, Brasil, nos sinaliza que estamos num caminho de maior controle, de menor impacto, e o que é que nós podemos fazer para contribuir mais, para não alongar muito esse processo, né? Você trouxe duas importantes notícias aí, e era realmente a questão da vacina é muito importante, né? Que você comentasse um pouco essa correlação, trazendo para as nossas empresas. Como é que nós todos podemos contribuir e aí extrapolar para as nossas famílias e chegar numa sociedade mais cooperadora, mais persistente nesse processo? Pois é, Valdemar, as mensagens são aquelas que todos nós conhecemos, né? A importância do distanciamento social, a importância de usar máscaras, higiene, mas, sobretudo, né, nós precisamos convencer a sociedade de que nós ainda estamos no meio da pandemia, né? Eu não tenho viajado muito desde março, mas eu vejo, por exemplo, aqui na região onde eu moro, em São Paulo, a vida parece já ser uma vida normal, né? Nas últimas semanas, a gente viu um aumento significativo de participação em restaurantes, e isso é natural, né? Todo mundo está cansado do distanciamento social, mas a realidade é a seguinte: nós vamos enfrentar uma nova onda, né? Os números já estão sugerindo isso, e é mais ou menos inevitável, a menos que nós consigamos realmente modificar, vamos dizer, a atenção a toda essa questão do distanciamento social. E aí vem também a questão de como o governo, seja o governo estadual, municipal e o federal, sinaliza a importância disso, né, para a sociedade como um todo. Um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta é que a gente vê medidas, mensagens desencontradas a nível do governo federal, governo estadual, e isso naturalmente não ajuda, né? De novo, tem países, por exemplo, a Coreia do Sul, que é um país que eu conheço bem, que não implantou uma quarentena draconiana estilo China. No entanto, teve um sucesso tremendo. Como é que eles fizeram isso? Testagem a alto nível, de forma que, não apenas isso, mas também a utilização de celular, né, de iPhones. Você tinha ali que colocar a informação se você se sentia mal, se você fosse testado com Covid, imediatamente o governo iria ajudar no processo de identificar com quem você tinha tido contato, e com isso eles foram extremamente bem-sucedidos, sem ter que impor uma quarentena dramática. O que isso sinaliza? De um lado, mensagens muito claras do governo, eficiência do setor público e a questão de confiança que eu já mencionei, né? Nem todo mundo tem condições de fazer isso, mas existe, sem dúvida, a possibilidade da gente melhorar muito aí na questão de testagem, né? Agora, no Brasil, como na Índia, por exemplo, nós temos o problema de um mercado informal muito grande na nossa sociedade, e é muito mais complicado você controlar isso do que num país como a Coreia do Sul. Mas o ponto básico é ter consciência de que a pandemia ainda está entre nós e, na realidade, ela deve ficar aí, eu diria, pelo menos mais 6 meses, né? Porque
até o momento que nós tenhamos vacinas eficazes, né? E essas duas que parecem agora muito prestes a conseguir autorização para distribuição ampla, elas vão ter esse problema de logística, de acesso, né? E o custo, né? Que estamos falando aí entre 25 a 35 dólares por dose, né? Que certamente vai requerer de governos novos esforços fiscais para que todos tenham acesso à vacina. Vai começar, naturalmente, a vacinação pelo pessoal da área médica, depois pelo pessoal mais suscetível a doenças, pessoas mais idosas, pessoas com comorbidades, mas, de qualquer forma, a logística dessa distribuição é algo muito complexo. Por causa disso que eu estou dizendo. Na melhor das hipóteses, a gente acha que por volta de março a gente vai começar a ter vacinação significativa ao redor do mundo, né? E aí, até alcançar uma proporção significativa da população, vai levar um tempo. Por isso que eu estou apostando ainda num primeiro semestre de 2021 complicado, mas certamente o humor das pessoas, as expectativas devem melhorar a partir do momento que as vacinas forem introduzidas. Você também trouxe atenção um quadro que me chamou a atenção, mostrando as medidas que os países adotaram para o achatamento da curva, inclusive fundamentais, e até comparou o Brasil com outros países, onde ele fica no meio de quarentenas. Em alguns países foi mais rigoroso, mais rígido esse processo, né? É possível mais à frente nós mantermos num aumento dessa onda medidas semelhantes ou mais rígidas? Tem alguma sinalização nesse sentido? Olha, o Brasil, vamos dizer, a melhor forma de entender o que nós vamos enfrentar é olhar para os Estados Unidos, né? São duas federações, países muito grandes, países que tiveram políticas desencontradas a nível federal e estadual, e vocês provavelmente estão acompanhando a situação dos Estados Unidos, que agora já está chegando a 160 mil casos por dia, né? E, naturalmente, colocando um impacto significativo nos sistemas hospitalares. Não é mais a situação de Nova York, mas são os estados do meio-oeste que estão sendo particularmente afetados nesse momento. E, como consequência, mesmo em alguns estados que havia uma resistência muito grande à utilização de máscara, à implementação de medidas de distanciamento social, hoje eles estão começando a implementar quarentenas mais rígidas. Vamos torcer para que a gente não chegue a esse, vamos dizer, extremo, mas é um perigo se a gente continuar a atuar como se a pandemia tivesse acabado, porque a característica básica desse vírus é a sua alta capacidade de infecção. Vamos então ao segundo bloco, professor. Muito bem. Bem, isso daqui vocês conhecem melhor do que eu, né? Qual o impacto econômico? A fase inicial, um choque de oferta por causa das medidas de distanciamento social, mais ou menos em paralelo, um choque de demanda, porque as pessoas começam a ter as suas decisões de consumo e também as decisões de investimento das empresas afetadas pela incerteza, um impacto financeiro, que é o que certamente estamos vendo com maior dramaticidade em alguns setores da indústria e do setor de serviços nesses últimos meses, uma crise de liquidez que, em alguns casos, está se transformando em problemas de solvência. E, como eu já disse, né, isso é particularmente dramático no setor de serviços, né? E tudo vai depender de
se a gente vai ter destruição de empregos ou se esse processo é um processo temporário que vamos ter uma recuperação rápida. Agora, claro, tem um contraponto aí, que são as medidas de política econômica, de estímulo, que países ao redor do mundo vêm adotando. Uma coisa que tem muito debate, né, é a questão do ponto de vista econômico, o que você deve fazer? Bem, aqui eu estou mostrando para vocês uma pesquisa feita pela Universidade de Chicago, que pergunta a economistas, nesse caso dos Estados Unidos, se eles acham que uma política de distanciamento social bastante, vamos dizer, restrita em termos de atividade econômica, que vai naturalmente levar a uma contração significativa de atividade econômica para você diminuir a disseminação do vírus, se isso é adequado ou não. E como vocês podem ver, geralmente as pessoas dizem que economistas não concordam em nada, mas nesse caso a grande maioria concorda que isso é adequado. E não apenas isso, né? A segunda questão é a proposição. E você deve manter essas medidas enquanto tiver uma alta probabilidade de novas infecções ou você deve abandonar depois de um período curto? E, novamente, o consenso é a favor de que lockdowns, quarentenas, devem ser mantidos enquanto a pandemia estiver graçando. Agora, claro, isso depende muito da situação social do país, mas é só para ilustrar como, do ponto de vista econômico, o fato da gente ter uma atitude de minorar as medidas de distanciamento social enquanto a pandemia está ainda entre nós, vai acabar custando mais caro, né? E isso nos leva a qual tipo de trajetória de recuperação que a gente pode esperar, né? Então, por exemplo, se a gente for ver o discurso do Donald Trump lá no início da pandemia, lá em março, abril, ele e o pessoal do governo basicamente estava apostando numa recuperação em Z ou uma recuperação em V, querendo dizer com isso que você teria um período inicial de queda, mas rapidamente você teria, até quando a segurança dos consumidores estivesse recuperada, você teria um overshooting, um aumento no nível de atividade econômica, e depois você voltaria à trajetória de crescimento tradicional. Bem, então essas são visões otimistas que você pode encontrar em alguns segmentos das indústrias, do setor de serviços, em diferentes momentos nos países afetados pela pandemia. Mas, de uma maneira geral, o consenso é que vai ser, naturalmente, dependendo da indústria, mas algo assim do tipo de uma recuperação em U, quer dizer, vai levar mais tempo, né? Ou, se vocês quiserem, com aquele formato ali da marca da Nike, né? E tem o perigo, né, de uma recuperação em W, qual seja, você tem uma queda significativa de atividade, aí você libera, a pandemia volta, você tem a necessidade de implementar novas medidas, e isso associado também com o impacto de eventuais crises de solvência. E tem um cenário mais dramático, né, em que a gente teria uma situação de recuperação em L, no seguinte sentido, que o impacto da pandemia no nível de emprego, na questão da educação, né, a perda de produtividade, que tudo isso vai afetar a nossa capacidade de crescimento a longo prazo. Então, a gente não recupera a trajetória de crescimento anterior. Agora, eu aposto muito mais no que eu chamo uma recuperação em K. Existem setores que vão ter
uma recuperação em V, que é a parte superior aí do K, mas vão ter setores que vão ter uma recuperação muito mais negativa, né? Em parte, isso também está associado como, por exemplo, o mercado de ações está reagindo. Vocês veem em vários mercados, particularmente em Wall Street, um aumento significativo do valor de ativos financeiros, particularmente daquelas ações associadas com o novo normal, ações de empresas de tecnologia, empresas como a Zoom, né? Você vê um impacto muito positivo de adaptação, né? E enquanto que as empresas mais tradicionais não necessariamente estão tendo o mesmo impacto positivo. Mas mais do que isso, né? Quando a gente fala de grandes empresas e pequenas e médias empresas, a trajetória é bem distinta. Então, se a gente olhar, por exemplo, o que está acontecendo com a Standard & Poor's 500, um índice como o Ibovespa, né, vocês veem que o azul são aqueles setores que têm tido uma evolução positiva. De novo, são setores onde estão empresas como Apple, Amazon, Facebook, etc. Setor financeiro, setor de manufaturas, de uma maneira geral, o setor de energia, são segmentos que tiveram um impacto negativo no valor dos seus ativos. E, naturalmente, em termos da situação do emprego, vocês podem ver que, tipicamente, você tem uma queda no nível de emprego, particularmente naquelas áreas que não são surpresa, restaurantes, a questão toda de hotéis, né? O setor aeronáutico, todos esses estão sendo dramaticamente impactados. A mensagem básica é a seguinte: essa é a recessão sincronizada mais dramática em termos de número de países afetados dos últimos 150 anos, né? Não que o impacto em termos de queda de renda tenha sido tão dramático quanto, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial ou durante a Grande Depressão. Mas, em termos do número de países afetados, cerca de 190 países hoje estão em recessão. Nós tivemos também um impacto significativo em termos de comércio internacional, se bem que a situação não é tão dramática quanto a gente esperava lá nas primeiras projeções por volta de março, abril, já há uma recuperação. E, em parte, isso está associado ao esforço fiscal e monetário que nós vemos ao redor do mundo. E vocês podem ver que o Brasil, por exemplo, está entre os campeões. Nós estamos tendo aí um esforço fiscal de quase 12% do PIB, né? Algo que nunca tinha ocorrido no passado, né? Então, nesse sentido, países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Japão, todos eles têm seguido uma política de expansão fiscal significativa e também expansão monetária. Vocês veem o apoio à liquidez do Banco Central, apoio à expansão do crédito, muito significativo. O Brasil, entre países emergentes, tem sido um dos países mais ativos com relação a essas medidas governamentais. Taxas de juros vêm caindo, né, em parte por causa dessa expansão, muito embora nós saibamos que tudo depende da sua empresa, qual é o risco percebido, né, o setor em que você atua, mas, de uma maneira geral, seja a Selic, seja as taxas de juros relevantes no mercado, elas caíram significativamente nos últimos meses. Agora, tudo isso está vindo junto com uma explosão da dívida pública ao redor do mundo, algo que a gente não tinha visto nada igual praticamente desde a Segunda Guerra Mundial, né? E esse é o ponto que eu estava fazendo. Todo mundo vai ter que pagar isso de alguma forma nos próximos anos, né? Vocês veem, por exemplo, o aumento da dívida pública brasileira, né,
como vocês podem ver, nós vamos terminar esse ano. Isso daqui é o critério do FMI, o critério do Banco Central é um pouco diferente, mas o ponto básico é essa questão da expansão, né? Nós já estaremos com algo da ordem de 100% do PIB, será o tamanho da nossa dívida pública. É importante enfatizar o seguinte: nós não temos problema de dívida externa, né? Nós não somos a Argentina. Mas o aumento dramático da dívida pública vai criar dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida a médio prazo. Moral da história: mais cedo ou mais tarde, a menos que nós sejamos capazes de implementar controle de gastos governamentais ou aumento de impostos, algo que certamente ninguém gostaria, nós vamos ver a necessidade de aumento da taxa de juros de novo. E isso vai acontecer no ano que vem, né? A gente pode discutir aí até que ponto, né, a Covid-19 vai mudar as economias de mercado. E o ponto básico é que economias de mercado são bastante flexíveis, elas conseguem se adaptar a choques, sejam choques sistêmicos, como, por exemplo, crises financeiras, sejam choques exógenos, como essa pandemia. Mas não resta dúvida que nós vamos passar a dar muito mais atenção à questão dos nossos stakeholders, os empregados, fornecedores, clientes, além da questão da lucratividade da empresa per se. Porque é aquela história, né? Nós estamos todos não necessariamente no mesmo barco, nós estamos todos na mesma tempestade, mas a pandemia está colocando um holofote aí na questão das desigualdades sociais. Então, nós temos uma série de heranças, né? A transição para a economia digital, essa foi dramaticamente acelerada. Isso, a nível das empresas, vai requerer a gente repensar como o setor de recursos humanos vai trabalhar, como atrair empregados. Sempre foi muito importante, mas agora, com o tipo de qualificações para a economia digital, o que vai acontecer com o preço de imóveis comerciais? Será que nós vamos voltar a ter o mesmo tipo de ocupação que tínhamos antes da pandemia? A minha aposta é que não. Eu trabalho muito com o setor financeiro, eu posso dizer para vocês, vários bancos, tanto no Brasil como no exterior, têm conversado comigo e com outras pessoas que mudaram completamente o tipo, a perspectiva da importância do trabalho no escritório, né? Então, o home office, o teletrabalho, vai se tornar uma coisa muito mais influente daqui para frente. E aí você não precisa, digamos, dos grandes prédios, os grandes escritórios que a gente vê em cidades como São Paulo ou Nova York, né? E isso vai ter implicações para o valor de imóveis comerciais. Como eu já disse, a questão da desigualdade econômica está tendo um impacto significativo, que, inicialmente, no caso brasileiro, está sendo minorado pelas transferências sociais sendo feitas, mas isso vem junto com essa expansão significativa do endividamento público e, naturalmente, também do endividamento privado por causa das questões de saúde pública. E nós vemos um aumento da intervenção governamental na economia. Como é que a gente vai sair disso? É uma questão importante. E aí essa questão entre ênfase em resiliência contra eficiência. Claro que continuará a ser muito importante a eficiência, mas mais e mais empresas vão colocar uma ênfase em questão de resiliência. Bem, deixa eu dar aqui um momento para ver se vocês têm alguma questão sobre esses aspectos. Valdemar, professor, Paulo Mota. Sim. Doutor Paulo, tudo bem? Seja ex-parceiro da Fundação Dom Cabral, com muita honra, grande escola. E
gostaria de parabenizar o professor Carlos pela excelente exposição até o momento. E eu, como médico, posso dizer que a sua primeira parte o senhor falou como um epidemiologista, muito bem sobre a Covid. E o senhor acaba de dizer que a pandemia lançou holofotes aí sobre a desigualdade social. Hoje, professor, dedico talvez 80% do meu tempo a uma Fundação do Rim, que tem foco na doença renal crônica, prevenção e também reinserção social dos pacientes em fase avançada da doença. E eu pergunto, senhor, considerando que hoje a sociedade exige que as empresas não só sejam geradoras de lucro, mas também atuem em sustentabilidade social, estando agora a desigualdade social em foco, como é que o senhor vê o impacto da pandemia nas empresas, nas organizações privadas? Como ela deve se comportar a partir de agora? Olha, doutor Paulo, e obrigado aí pelo comentário. Obviamente, todo mundo virou epidemiologista amador, né, no contexto aí da situação desses últimos meses. Mas, com relação à sua pergunta, um dos pontos que eu não explorei muito aí no último slide é exatamente esse, a ênfase na agenda ESG, né? Quer dizer, meio ambiente, aspectos sociais e aspecto de governança. E o porquê disso? Porque nós todos estamos sendo muito impactados, não apenas pela questão da sua família, do seu próximo, mas também como a sociedade está sendo impactada pela pandemia, né? E como as empresas vão se adaptar a esse mundo, o que eu estou sugerindo é que a pandemia vai aumentar a atenção a esse capitalismo de propósito, né? Você vai prestar muito mais atenção, não apenas à questão da lucratividade, mas também a questão de como seus clientes, os seus fornecedores, os seus empregados estão sendo adequadamente impactados por suas atividades. Porque para você construir um sistema que é resiliente, você precisa exatamente de trabalhar nessa rede, né, envolvendo, por exemplo, os seus empregados e fornecedores de uma forma muito mais ativa do que foi o caso no passado, né? Então, eu acho que isso é algo que vem para ficar. Agora, é um processo, né? Nós todos estamos aprendendo como fazer essa transição. Muito obrigado, professor. Plenamente satisfeito. Obrigado, doutor Paulo. Prazer muito grande revê-lo. Continua sendo um importante parceiro nosso. Durante aproximadamente 7 anos estivemos juntos com o grupo do Instituto do Rim, que cresceu a ponto de ser visado e ser comprado. E com essa sensibilidade que o Dr. Paulo e a equipe sempre tiveram, antes disso, já tinham a Fundação do Rim e fortaleceram essa atuação, o que nos dias atuais é fundamental, né? De fato, tratar essa questão das desigualdades sociais são questões que precisamos trabalhar mais de frente à questão. No nosso próximo evento, em dezembro, nós vamos estar também citando uma importante iniciativa para 2021, com uma série de programas que a Fundação Dom Cabral tem, alguns dos quais temos trazido nos últimos 3 anos, e um deles está sendo tratado diretamente essa questão de quem está numa situação de maior fragilidade para desenvolver capacidade empreendedora e poder fazer diferença com inserção econômico-social. Muito obrigado, Valdir. Obrigado. Mais alguém deseja fazer uma intervenção, uma pergunta? Dar uma opinião? O impacto para o seu negócio em função do que acabamos de ouvir do professor, algumas heranças da pandemia, tratando aí a necessidade de acelerar do ponto de vista de economia digital, movimentos de digitalização, de transformação digital, de transformação cultural, né? Essa questão da desigualdade econômica crescente e vis-à-vis as dificuldades presentes aí relativas a chegarmos realmente a um nível de endividamento público muito,
muito alta, de dívida pública muito alta, né? Então, alguém quer fazer algum comentário? O que é que você está fazendo? Qual é uma das iniciativas, aproveitando a oportunidade dessa herança que levou a todos nós a um movimento de, primeiro, externalizar as nossas fragilidades, e, segundo, a buscarmos iniciativas de grandes movimentos de aceleração. Seria muito legal se tivéssemos algum comentário. Boa noite, sou Carolina, sou Relações... Boa noite, Caroline. Um prazer você Tudo estar bom? conosco aí. Marco Antônio me falou que você viria. Muito bom, muito obrigado por você ter vindo, viu? Muito obrigada. FNDL. Isso. Federação Nacional dos Dirigentes Logísticos. Isso mesmo, muito obrigada. Dispensa a apresentação aqui, então. Compartilhar, parabéns, professor Carlos Braga. Nosso setor de comércio, varejo, principalmente o comércio de rua, né, que nós estamos aí pelo Brasil todo, a gente realmente sentiu todo esse impacto. Então, primeiro, tô só sentindo, a gente sentiu na pele tudo que foi trazido aí, né? Compartilhar que tem mais um desafio que a gente até estava trabalhando hoje, lá com o Ministério da Economia, né, Secretaria do Trabalho, ainda tem o 13º. Como que vamos pagar o 13º para quem teve salário reduzido, jornada? Se for colocar uma coisa prática, né, do problema de hoje, que a gente está tentando resolver ainda. A gente não sabe como é que vai pagar o percentual com as orientações diretas do Ministério da Economia, né? Claro que tem várias teorias de como deveria ser feito. A nossa expectativa para o próximo ano, sem dúvida, é trabalhar o comércio de maneira mais do relacionamento digital, sem dúvida, né? Não necessariamente o comércio eletrônico, mas o relacionamento digital para conseguir acessar o consumidor. Só essas coisas. Sem dúvida, Carolina. Para não estender muito o tempo. Essa questão, certamente, do 13º, do apoio, particularmente, ao setor informal, né? Tudo isso são coisas que eu vou falar um pouquinho agora nesses próximos slides, mas, sem dúvida, são questões que o governo está aí, vamos dizer, numa sinuca de bico por causa também da questão fiscal, né? Então, rapidamente, deixa eu mostrar para vocês quais são as estimativas do FMI e do consenso da Bloomberg, que são economistas do mundo inteiro, para as maiores economias do mundo, né? E vocês veem que, no caso brasileiro, o FMI, isso é de outubro, é uma recessão da ordem de menos 5,8%, né? Uma recessão dramática. O governo brasileiro, o Banco Central, está apostando mais num menos 4,5%. Mas mesmo que essa situação, essa estimativa do governo venha a se concretizar, é uma recessão como nós nunca vimos nos últimos 70 anos, né? O consenso, isso é a média aí das estimativas, vocês veem que é um pouquinho mais otimista do que o FMI. Também isso tem a ver com o fato que esse consenso é do início de novembro. Então, a situação vem melhorando um pouco, mas agora nós estamos vendo a segunda onda na Europa, a aceleração da primeira onda nos Estados Unidos e, como eu já mencionei, inevitavelmente, a menos que a gente mude as nossas atitudes com relação à pandemia, nós vamos ver também no Brasil, né? O único país de grande porte que já saiu dessa situação dramática e não vai ter recessão nesse ano é exatamente onde tudo começou, a China, né? A China, a expectativa é que ela vá crescer entre 1,9% e 2%, muito menos do que eles estão acostumados a crescer, mas, de certa forma, já é um quadro bem mais positivo. Agora, aí vem a pergunta, né? Já passou o pior aqui no Brasil? Vocês podem ver que o índice de confiança do empresário industrial vem melhorando significativamente e é particularmente mais positivo se a gente olha para os 6 meses passados, né? Então, as condições atuais comparadas com 6 meses atrás, a situação certamente já melhorou.
Agora, os índices de expectativas a respeito dos próximos 6 meses, vocês podem ver que já há um início de queda nessas expectativas, que é aí o perigo da nova onda. Nós vemos também, por exemplo, o Purchasing Managers Index, que mostra como, de certa forma, é um indicador avançado do PIB, né? Vocês veem que, de uma maneira geral, a situação melhorou bastante, se bem que no setor de serviços continua aqui marginal, né? Acima de 50 significa expansão, mas em setembro ele estava aí exatamente no limiar de expansão. Quer dizer, de uma maneira geral, o sentimento melhorou, né? Mas o futuro vai depender muito da evolução do SARS-CoV-2 e a experiência europeia requer que a gente tenha alguns cuidados. E os consumidores, de uma maneira geral, têm dúvidas, né? Infelizmente, os dados que a gente tem são ainda de setembro, mas, de uma maneira geral, eles mostram que a confiança do consumidor foi significativamente afetada. E há muita preocupação com relação à questão de desemprego, inflação, etc. E se a gente olhar a situação da economia brasileira a nível macroeconômico, em termos do que vem acontecendo com o balanço de pagamentos, vocês podem ver que houve uma queda dramática de investimento estrangeiro direto no Brasil nesse ano, também muita fuga de capital de investimento em portfólio, ações, fundos, títulos brasileiros. Nós não temos problema, como eu já disse, com relação às nossas reservas e com relação à dívida externa. Mas o risco percebido, né, da dívida brasileira aumentou significativamente. Isso daqui é o CDS, que é um seguro, né, para eventual problemas no pagamento da dívida, que estava em 98,5, aumentou para 202,1. Quer dizer, é um aumento dramático de janeiro para novembro deste ano. E, como vocês sabem, né, o real vem desvalorizando dramaticamente. Na realidade, é uma das moedas de país emergente que mais desvalorizou. Isso está muito associado também com a expansão fiscal. De um lado, é positivo, né, em termos do impacto na atividade econômica, por outro lado, levanta dúvidas sobre a capacidade, a sustentabilidade da dívida. E a gente tem aqueles problemas que todos vocês conhecem muito bem, né? Nós temos um orçamento público totalmente engessado, né? As despesas obrigatórias, seja com pensões, seja com salário, né? Então, a nossa capacidade em termos de despesas discricionárias, por exemplo, capacidade de investimento do setor público, está indo para zero, porque está tudo já associado com despesas obrigatórias. E é por isso que nós temos tido esses pibinhos, né? Esse crescimento muito medíocre, por causa da nossa pouca capacidade de investir, seja o setor público e, por tabela, o setor privado. Vocês veem que o Brasil está aqui, em termos de outros países em desenvolvimento, realmente entre os últimos nessa curva, né? Nós continuamos a ser uma economia extremamente fechada. Vocês veem a proporção de exportações de bens e serviços com relação ao PIB e importações. Nós somos um ponto fora da curva, mesmo comparado com países da América Latina, países de renda média e muito abaixo da média mundial. Nós somos uma economia onde, vocês sabem isso melhor do que eu, é extremamente navegar num sistema regulatório muito complexo, né? Então, por exemplo, em termos da facilidade de fazer negócio, o Brasil se classifica em uma posição 124 entre 190 economias nesse índice do Banco Mundial e do IFC.
E o que eu gosto de chamar a atenção é aqui a questão do pagamento de impostos, né? Nesse quesito, nós estamos na posição 184 entre 190 economias, particularmente por causa da complexidade do nosso sistema tributário. Bem, o impacto a nível das empresas, vocês estão vivendo na pele, né? O impacto setorial mais dramático é no setor de turismo, linhas aéreas, varejo, restaurantes, produtos de consumo durável e construção. Mas é claro que depende do acesso a crédito da sua empresa. Se você é uma empresa multinacional, é uma história. Se você é uma grande empresa, você tem uma capacidade de conviver com paralisação de atividade muito mais significativa. Mas, mesmo nesse caso, 23% já apresentariam caixa negativa ao final do primeiro mês de paralisação, né? E para a pequena e média empresa, obviamente, essa situação é muito mais dramática. E a gente sabe que o número de empregos em risco por causa da pandemia, comparado com a situação típica para a pequena e média empresa, está aumentando significativamente por questões de liquidez e, mais dramático ainda, por questões de solvência. Obviamente, isso é particularmente dramático em áreas como hotéis, bares, etc. Isso é experiência internacional, mas tem um paralelo óbvio no caso brasileiro. Outro aspecto interessante é que nós continuamos a observar o agronegócio como o grande protagonista, né, das exportações brasileiras e da nossa balança comercial, particularmente nas nossas relações com a Ásia, né? E um aspecto interessante é que o futuro vai continuar a ser marcado por uma posição muito competitiva do Brasil, porque só tem 2 países no mundo que podem ampliar significativamente a fronteira agrícola. Esses 2 países são Argentina e Brasil, né? Se você, ao lado disso, tiver aumentos de produtividade, isso explica como nós vamos continuar, vamos aumentar em termos da nossa capacidade como uma potência na área de agribusiness. Agora, tem problemas, né? Hoje, por exemplo, particularmente na Europa, há muita atenção ao impacto das atividades agrícolas, particularmente criação de gado, no deflorestamento, né? E hoje você tem a capacidade de dizer exatamente onde o deflorestamento está acontecendo. Isso daqui é o caso de Mato Grosso, e você sabe que empresas estão ativas em determinadas áreas. Tudo isso pode criar problemas para o Brasil. Nós estamos sendo afetados aí pelo conflito entre os Estados Unidos e a China. Quando os Estados Unidos começou a impor tarifas aos produtos chineses, a China retaliou e, particularmente, focou em produtos agrícolas. Então, vejam o que aconteceu com o preço da soja e também com a participação brasileira no mercado chinês no ano de 2018. O Brasil e a Argentina, basicamente, tomaram um mercado que antes era ocupado por empresas americanas. Em 2020, 15 de janeiro, desculpem, a China e os Estados Unidos, a administração Trump, anunciou com grande fanfarra um acordo bilateral que, teoricamente, vai ver um aumento de 200 bilhões de dólares em várias áreas, comparados com as exportações dos Estados Unidos para a China em 2017. Agora, se a gente vê a implementação do acordo até agora, ele está muito aquém desses alvos que foram acordados, em parte por causa do impacto da pandemia na China. Vocês podem ver, por exemplo, com relação à soja, está muito abaixo do que seria necessário para alcançar os níveis que tinham sido acordados. Vamos ver o que acontece com a administração Biden. Mas a mensagem básica com relação à situação internacional é que nós vamos continuar a ser muito influenciados pelo que acontece à China, porque hoje a China tem muito mais impacto em termos da nossa taxa de crescimento do que os países industrializados de uma maneira geral.
Agora, para completar aí, indo para a questão de cenários, né? Primeiro, a questão da Argentina é muito importante para a gente, porque na área de exportação de manufaturados é o principal mercado que nós temos. E a Argentina está passando por uma recessão bem mais dramática, 2 vezes pior do que a recessão brasileira. E, como consequência, o nosso comércio, as nossas exportações, por exemplo, desabaram quase 30% no primeiro semestre de 2020, comparado com 2019. Isso é uma má notícia, e a crise argentina tende a piorar, porque eles, embora eles tenham sido capazes de renegociar a dívida externa, a parte comercial, eles têm uma dívida muito significativa com a FMI e o governo tem muito baixa credibilidade. No caso da China, é uma situação diferente. Lá, realmente, a gente está observando uma recuperação em V. Como eu já disse para vocês, a China não tem mais uma recessão em 2020, mas eles têm problemas financeiros, porque está aumentando dramaticamente a relação de dívida entre empresas estatais e empresas privadas, e isso começa a criar algumas preocupações com relação à sustentabilidade do crescimento chinês. Aqui é só para ilustrar o fato que nós temos uma relação muito desigual com a China, né? Nós exportamos commodities e importamos produtos manufaturados. Então, uma área muito importante para a gente é como melhorar o valor adicionado desses produtos que a gente exporta para a China, já que a nossa dependência no mercado chinês vai permanecer. Então, em termos de cenários externos, vocês podem ver que eu não estou lá muito otimista. Vai tudo depender se a China, essa recuperação em V, se mantém, se a Argentina se recupera ou não, mas, obviamente, também depende dos países industrializados. Mas o cenário mais provável, eu diria que é um cenário que contribui para uma situação de estagflação, no sentido que nós vamos ver um aumento da inflação no Brasil, mas mais ou menos uma situação de estagnação, crescimento muito baixo, estilo PIBinho, né? Essas proporções aqui são as percentagens que eu coloco em termos de probabilidade de cada um desses cenários. Bem, eu vou deixar as questões aqui para o final, já estou chegando ao final, mas só para falar do cenário político, nós continuamos a ter aí um cenário extremamente fragmentado, né? 26 partidos têm assentos na Câmara de Deputados, tipicamente com menos de 20%, quer dizer, não tem nenhum partido ou coalizão dominante, mas certamente a administração Bolsonaro, ao se aproximar do centrão, está tentando evitar uma crise política, um possível impeachment. Isso certamente é uma estratégia do ponto de vista político adequado, mas vai criar tensões, né, por causa da situação que nós vivemos, uma situação de obesidade do setor público, custos elevados de se fazer negócio, baixa produtividade, fragmentação política, uma cultura que não privilegia comportamentos éticos e a pandemia, que ainda vai estar conosco em 2021. Então, as mensagens básicas é que o SARS vai continuar no comando, né, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. Nós vamos ver aí essa discussão sobre o teto de gastos ficar muito crítica, porque se a gente derruba o teto de gastos, imediatamente dúvidas sobre o compromisso do governo em honrar a dívida pública aumentam, e isso vai levar a um aumento da taxa de juros muito significativo. Nós temos o perigo de retorno da inflação, a despeito da recessão, né? Vocês provavelmente estão acompanhando aí o que está acontecendo com o IGPM, por exemplo, que esse ano provavelmente vai bater 20%, em contraste com o IPCA, que vai continuar aí por volta de 3% abaixo da meta. A diferença aqui é que o IGPM
ele está muito influenciado pelo dólar, pelos preços do atacado. Agora, ele também é um sinalizador para o potencial de aumento de inflação. Então, uma das coisas críticas nos próximos meses será um avanço aí no debate sobre a reforma tributária. Aqui estão algumas das áreas que a gente pode discutir depois nas questões, em termos do que eu acho que tem alta probabilidade, alto impacto. Então, o PEC emergencial, eu acho que tem alta probabilidade que ele finalmente seja aprovado aí nos próximos meses, e ele certamente vai melhorar um pouco a situação fiscal. Mas também nós temos o perigo aí da persistência da pandemia, desencontros da estratégia governamental e várias outras áreas que a gente pode discutir. Então, eu acho que todos esses aspectos aí, depois vocês podem ler em maior detalhe, em termos do fato de que nós podemos ser otimistas com relação à disponibilidade de vacinas, né? Como coloco aí, a expectativa é que por volta de março a probabilidade de vacinas eficazes chegarem ao mercado é da ordem de 68%, de acordo com alguns analistas. O único problema aqui é a questão de logística, né? O grau de incerteza econômico vai permanecer elevado, né? Nós vamos ver, do ponto de vista de empresas, a necessidade de ênfase aí na questão de resiliência. Nós temos um problema em termos do nosso alinhamento com a administração Trump, que agora vai significar, com relação à administração Biden, uma posição, digamos, esquisita, por falta de uma palavra melhor, para o Brasil, né? Como que a gente vai se adaptar a isso? Eu diria que é muito importante ser pragmático nesse momento. Nós não nos devemos envolver na briga entre China e Estados Unidos. Ambos os países são muito importantes para o Brasil. Aqui está uma lista de coisas que podem mudar com a administração Biden, mas no curto prazo, né, nós vamos continuar a ter que utilizar políticas de supressão, distanciamento social, porque, como eu já disse, a pandemia ainda está entre nós, e para isso tudo, né, a liderança do governo é fundamental na sua capacidade de articulação do executivo com o Congresso, o poder judiciário e os poderes a níveis dos estados. Isso serão variáveis críticas. O Paulo Guedes, na semana passada, fez uma observação em que ele diz o seguinte: o Brasil pode ir para uma hiperinflação muito rápido se não rolar a dívida pública satisfatoriamente. Isso é um total exagero, né? Mas merece atenção, porque o que ele está apontando é que, certamente, se a gente não tiver a capacidade de fazer um ajuste fiscal, por exemplo, com a reforma tributária, com uma reforma administrativa e corte de gastos governamentais, certamente nós vamos ter problemas na área fiscal que vão nos levar a um aumento de juros, provavelmente a um aumento inicial de pressões inflacionárias e, no contexto atual, isso não é uma boa notícia. Bem, eu fico por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, eu falei por muito tempo, mas se houverem questões, eu estou à disposição. Tudo bem, muito obrigado, professor. E gostaríamos de saber se alguém deseja fazer alguma pergunta adicional ou algum comentário. Pode abrir o microfone e fazer o seu comentário, se desejar. Está todo mundo preocupado com o Brasil e o Uruguai. Professor, em primeiro lugar, a gente agradece demais você, com muita maestria,
nos trazer uma visão ampla, detalhada, com excelente contexto dessa trajetória e perspectiva para 2021, que inclusive traz com profundidade vários elementos alertadores. Você foi muito didático, trouxe de uma forma muito clara, né? É um tema muito complexo, tem muitas variáveis envolvidas. Você trouxe essas variáveis e trouxe números e fez uma reflexão muito gostosa, alertadora, importante para todos nós, né? Então, isso nos leva, individualmente, em cada organização, com a nossa parceria, a gente não relaxar, não se acomodar. É importante, nesse momento, fazer simulação de cenários, mapear riscos, desenhar medidas de diferenciação compensatórias em função de mudanças na trajetória, né? Aumentar a nossa capacidade inovativa, fortalecer nossa parceria para andarmos juntos de uma forma efetiva, de superação, de transformação. A gente viu alguns dados positivos e importantes, como é o caso que você acabou de citar novamente, essa notícia promissora das vacinas desenvolvidas e com mais de 90% de eficácia, no caso aí pela Pfizer e pela Moderna, né? Além de outras iniciativas. O aspecto também de aprendermos como sociedade, e especialmente aí o setor de saúde, aprender a lidar. Quer dizer, o número de vítimas fatais é muito menor, porque antes não se tinha essa competência, e foi desenvolvida essa competência, mas não deve fazer com que nenhum de nós relaxe, porque o risco é muito alto, é muito esquisita essa doença, é impressionante como a gente vê casos assim absolutamente incompreensíveis e a gente perde amigos ou perde parentes por situações que não estão no nosso controle, né? Acho que esse aspecto que você citou da comparação das diferentes trajetórias de recuperação em Z, em V, e a sua própria posição de uma provável em K, onde o V está aí dentro, né? Onde vários setores, aqui a gente está vivendo, então a gente tem uma diversidade muito grande de setores aqui presentes, né? E a gente vem acompanhando todos e trabalhando juntos todos e vem promovendo uma curva em V. Agora, é importante que a gente realmente adote medidas que possa ter um próximo ano com mais musculatura para enfrentá-lo de forma diferente, né? Foi muito importante escutar uma frase que você citou, quando diz que essa é a recessão sincronizada em número de países afetados nos últimos 150 anos. A relevância disso é muito alta, né? E nós estamos no meio desse processo, nós estamos nessa situação singular, inimaginável, né? E requer que a gente, do ponto de vista microeconômico, possamos dar fortes contribuições, mas enxergando os fatores macroeconômicos também, né? Como você muito bem trouxe a atenção aí, a recuperação em parte, né, do esforço monetário e até exemplar, que tem ajudado muito aí as organizações a ter liquidez, a ter crédito, medidas muito importantes e fiscais também, né? Mas, por outro lado, a explosão da dívida pública, já chegando a 100% do PIB, aumentando nosso risco e com esse sentimento de que estamos numa situação difícil, né? Que precisa ser enfrentada de frente, e seria tão bom se a gente tivesse realmente uma série de medidas estruturais aí em movimentos mais rápidos de aprovação do ponto de vista político, né, de grandes reformas, até porque o nosso alto custo continua, como você muito bem colocou, muito grande, né? E a gente precisa realmente de mudança de medidas prudenciais, micro e macro, né? Mas não podemos aí arrefecer, não. É manter realmente uma atitude protagonista, aproveitar o nosso potencial nacional, regional, setorial e do nosso próprio negócio. Para isso, a gente depende da nossa equipe. Qual é a qualidade da nossa equipe? Qual é o nosso estilo de liderança, né?
como é que, de fato, nós estamos fazendo diferença com as pessoas, com quem nós agimos, com quem nós estamos atuando. Estão realmente no nível de engajamento alto? Estão ampliando o seu modelo mental para fazer diferença nessa trajetória? Ou são cargas que são difíceis de ser levadas, né? O meu estilo de liderança é atrator ou ele é distanciador e expulsador, né? São reflexões que a gente precisa fazer num momento desse muito importante. E queria lhe ouvir nesse momento final, né? Quais são os pontos-chave que você queria nos trazer atenção, ou algum recado para as nossas organizações, fechando aí uma noite marcante, um tema marcante, e você ter trazido elementos, informações e reflexões tão relevantes para nós. Bem, Valdemar, você já sumariou aí os pontos que a gente discutiu, né? Eu fui, no passado, diretor de política econômica e dívida do Banco Mundial. Uma coisa que a gente sabe a nível de país, mas tem também reflexos a nível de empresas, é que quando a dívida de um país emergente ultrapassa 60% do PIB, os sinais de alerta começam a piscar. No nosso caso, nós já estamos a 100%. Né? Mesmo para economias industrializadas, quando ultrapassa 90%, também os sinais de alerta começam a piscar. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos uma situação que, no caso de economias industrializadas, não é tão dramático, porque muitas delas têm mercados financeiros bem desenvolvidos. Mas, no caso de países emergentes, nós vamos ver em 2021 uma série de ciclos de crise de dívida. Né? No caso do Brasil, nós ainda temos tempo para evitar isso, mas nós temos que prestar atenção. Para isso, a gente precisa da reforma administrativa, cortar gastos governamentais, a reforma tributária para diminuir a complexidade. Nesse momento vai ser difícil diminuir a tributação, mas pelo menos facilitar o processo, né? E reconhecer que a crise de saúde pública ainda vai estar com a gente por um período. Então, todas aquelas medidas que nós discutimos continuam a ser extremamente importantes, seja a nível da sua vida pessoal, a nível da sua empresa, a nível da sociedade, né? Então, passar essa mensagem da importância de usar máscaras, etc., etc., é muito, muito crítico nesse momento. Não é uma gripezinha, não acabou, né? A gente tem que estar preparado para os desdobramentos nos próximos meses. Como eu disse, tem alguns aspectos positivos, particularmente aí na área da vacina, mas até que ela chegue com uma cobertura significativa num país como o Brasil, nós estamos falando, na melhor das hipóteses, meados do ano que vem, né? Então, isso é algo a se considerar. A última vez que eu tive com vocês, eu comentei, né, falando sobre o Brasil, uma experiência que eu tive muitos anos atrás. Eu estava num jantar com o naquela época, ele não era mais primeiro-ministro do Reino Unido, John Major. E ele contou a seguinte história. No início dos anos 90, ele visitou a Rússia e encontrou com Boris Yeltsin. Ele, na época, primeiro-ministro do Reino Unido, e o Boris Yeltsin, presidente da Rússia. E ele perguntou para o Boris Yeltsin, em uma palavra, como é que está a situação da economia russa, que ele sabia que estava um desastre. E o Boris Yeltsin, no inglês macarrônico dele, disse good. O John Major se assustou com a resposta e perguntou em duas palavras. E aí o Boris Yeltsin disse not good. Essa é mais ou menos a situação que a gente tem nesse momento. Existem aspectos positivos, existe a possibilidade da gente ter uma trajetória melhor do que a nossa experiência em março, abril, mas existem muitos desafios.
Muito obrigado mais uma vez. Passo para o Vitor para fazer as considerações finais. Obrigado, Valdemar. Também agradeço ao professor Carlos Braga por mais uma vez estar juntos, né? Agora não presencialmente, mas estivemos juntos no final do ano passado, tanto em Fortaleza quanto lá em Natal. E eu queria só reforçar os pontos que eu trouxe na abertura, talvez algumas pessoas tiveram na abertura, né? Compartilhar que nós teremos o evento que todo ano acontece, será o 5º Ceará Gestão, que dessa vez vai ser online. Ele vai acontecer no dia 15 de dezembro. Tá? Então, no mês que vem, ao invés do comitê, teremos um evento mais amplo, tá? Que tem como tema resiliência, superação e transformação. Então, vocês vão estar recebendo o link de inscrição e mais informações a respeito do evento. Eu também mostrei a respeito da IDISCA, né? A organização que a gente tem apoiado nos últimos anos, que ela ajuda crianças em situações de vulnerabilidade, por intermédio da dança, mas todo o entorno da criança, né? E ela está precisando de ajuda. Quem puder doar não só recursos financeiros, mas também vestuário, acessórios, eles estão construindo um bazar. Por favor, nos procurem ou procurem os contatos que estão nesse folder. Tá? E no mais, agradecer a presença de todos e nos vemos novamente no dia 15 de dezembro, no 5º Ceará Gestão. Tá? Obrigado e mais uma vez, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite Obrigado, a todos. pessoal. Obrigada Boa pela noite. presença. Prazer grande estarmos juntos. Boa noite. Boa noite.